Eu não aguento mais usar casaco. Eu tô com saudade de gravar de blusinha. Volta, verão! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Acreditem se quiser, esse foi o meu primeiro contato com a obra da autora. Eu sei, é uma vergonha eu não ter tido contato nenhum com essa grande escritora brasileira ainda. E eu escolhi esse livro para cumprir a categoria Um Clássico Brasileiro, do Desafio Luxuoso. Essa edição que eu tenho aqui foi enviada no ano passado, se eu não me engano em novembro, pela Tag Experiências Literárias, em parceria com a editora José Olímpio, que pouco tempo depois lançou a obra para o público geral. Então, né, se você tiver interesse, é bom saber que tem uma edição aí à venda nas livrarias. Bom, As Três Marias foi publicado em 1939 e o título, obviamente, faz alusão à constelação homônima que foi dada como um apelido para as três personagens principais do livro. A Maria Augusta, a Maria da Glória e a Maria José, três meninas que se conheceram no internato e a partir de então começaram a viver grudadas. Essas meninas, assim como na constelação das Três Marias, estão alinhadas, né, formam uma unidade, mas são bem diferentes entre si nas características e, enfim. Antes de ter contato com o livro, eu pensava que ele falaria igualmente das três meninas, mas não. A narradora é a Maria Augusta, então a história fala, né, acaba falando um pouco mais dela do que das outras. E a história começa quando a Maria Augusta tá entrando no internato pro seu primeiro dia de aula. Ela tá sendo colocada ali pelo seu pai e pela sua madrinha, né, que na verdade é a sua madrasta, já que a mãe dela faleceu, e ela não vai ficar mais em casa com eles, ela tá sendo matriculada então nesse internato, e tudo aquilo é muito assustador pra ela, é um mundo novo que ela vai ter que enfrentar. Esse internato é regido por freiras e, obviamente, ele é muito rígido e conservador. E ali, a Maria Augusta vai ficar ali meio perdida no início, mas logo ela vai fazer amizade primeiro com a Maria José, a Zezé, e depois com a Maria da Glória. E as três, então, vão formar, né, oficializar essa amizade. Dentro aí desse colégio, a Raquel já aproveita para fazer uma análise bastante crítica da sociedade. Eu acho que colégios funcionam como pequenas amostragens do que são a sociedade lá fora. E aqui nesse colégio a gente já tem uma demonstração clara, então, das regras completamente arbitrárias que regem a sociedade, inclusive relacionadas a classes sociais. Então a gente tem aqui essas meninas que estudam lá no internato e a gente tem as órfãs. As órfãs ficam, então, reservadas ali na parte do convento mesmo, elas não frequentam a escola junto com as outras, elas têm bem menos aulas, elas sabem que elas são bem menos privilegiadas e remediadas, então elas sonham em ter ali a vida das outras, enquanto elas estão ali, na verdade, trabalhando para que as outras possam se destacar. Muitas delas trabalham, inclusive, fazendo rendas para os enxovais das meninas que possivelmente vão conhecer um grande homem e se casar. A Raquel de Queiroz, até a sua morte, ela rejeitou o rótulo de feminista. Ela nunca se assumiu com essa posição. E eu até, assim, entendo o porquê. Hoje em dia, se a palavra feminismo já traz uma imagem um pouco pejorativa, vamos imaginar na época da Raquel. Então devia ser realmente muito complicado. E eu entendo de verdade ela nunca ter assumido esse rótulo. Mas é só a gente ler uma obra fina dessa dela pra gente perceber que ela claramente tinha um discurso muito feminista. Tá presente do começo ao fim nesse livro o quanto ela acredita em mulheres fortes e independentes. E isso, na minha opinião, desde o título, porque fazer referência a uma constelação quer dizer o quê? Gente, as estrelas têm brilho próprio. E pra mim foi isso que ela quis colocar nas personagens e, no caso, em todas as mulheres. Durante a época do colégio, a gente acompanha principalmente essas três garotas, mas também outros casos que acontecem por aí. Inclusive o de uma menina, Teresa, que ela fugiu com um namorado. Isso gerou a maior confusão ali dentro do colégio e as freiras fizeram de tudo pra abafar a situação. E é claro que a gente pensa, puta, não é nada empoderador você fugir com um namoradinho de colégio. Isso pode dar muita merda, porque o cara pode ser um babaca, enfim. Só que ali na época, naquela situação, aquilo era o máximo que ela podia fazer, aquilo era tudo que ela tinha. E
a gente luta com as armas que a gente tem, né? Hoje em dia a gente já tem muitas possibilidades enquanto mulher, mas antigamente era ainda mais difícil. Então a gente consegue entender um tanto da motivação das personagens, sejam elas iguais às que nós teríamos ou bem diferentes. As próprias personagens principais, como eu falei, se diferem muito entre si. E quando elas saem do colégio, a gente tem aí, né, a segunda e maior parte do livro, que é realmente na vida real ali, fora dos muros do colégio, essas diferenças se potencializam, elas vão tomar rumos diferentes. Eu acho também que com essa escolha a Raquel quis mostrar a pluralidade que deve ser possível para uma mulher, que ela não tem que se encaixar nas regrinhas, que ela não tem obrigatoriamente que sair do colégio e casar e ser mãe e cuidar da casa. A gente tem uma das personagens que vai seguir esse rumo, mas as outras duas não. E mesmo sendo muito diferentes entre elas, elas tentam sempre se respeitar e se entender, mesmo que elas não concordem com as atitudes umas das outras. A Maria José, ela é muito católica, então ela acredita muito na questão do pecado, e ela acha que muito do que a Maria Augusta e a Maria da Glória fazem é um pecado. E ela pede pra elas, não me contem, porque eu não quero pecar por conivência, mas eu também não quero ficar na posição de julgar vocês, ou, enfim, de não gostar de nada do que vocês fazem. E eu acho isso, gente, o livro é de 1939, sabe? Eu acho que dessa maneira, a Raquel já estava explorando a questão da sororidade, do apoio, da compreensão feminina, porque elas estão sempre ali segurando as barras umas das outras. E a própria Maria Augusta fala que a constelação vai ficar ali, né, que elas serão sempre essas 3 estrelas, que um dia vão acabar por se apagar uma após a outra, mas que enquanto isso farão o máximo possível para estarem juntas. Como eu falei, esse é um livro bem fino, eu acredito que ele seja realmente só uma amostra do que é a obra e do que é a voz da Raquel de Queiroz, mas eu já gostei bastante desse primeiro contato, esperava um pouco mais, mas eu acho que isso se dá também ao tamanho do livro. Eu tendo a gostar mais de livros maiores, eu prefiro histórias que são mais bem desenvolvidas. Essa daqui é bastante rápida, mas nem por isso inferior, é só uma questão de gosto meu mesmo. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu tô bem curiosa pra conhecer outros livros da Raquel, inclusive pro Leia Mulheres de Janeiro, aqui de Curitiba. A leitura confirmada já é o Memorial de Maria Moura, que é um calhamação, então se eu conseguir me aventurar nele a tempo, com certeza eu vou conhecer um tanto mais da autora para poder compartilhar aqui com vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram esse livro ou outros da Raquel, comentem aqui embaixo, me deem dicas e vamos conversar, porque essa é a melhor parte. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!